Tudo bem, pessoal? Eu sou o Diogo, professor de Química. Na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre os princípios e as aplicações dos polímeros, né? Polímeros são uma classe de compostos químicos chamados de macromoléculas, né? Que são extremamente utilizados no nosso dia a dia na forma de plásticos, na forma de alimentos, na forma de substâncias que são, ou grupos de substâncias que são extremamente importantes para as funções do nosso organismo, como por exemplo uma proteína, um polissacarídeo, lã, seda, os plásticos de forma geral, né, o PET, polietileno, polipropileno, etc. Né? Tudo isso aí, todos esses polímeros estão assim praticamente diariamente ao nosso redor, né? Então vamos entender mais ou menos como que eles são produzidos, da onde eles são produzidos, qual é a matéria-prima, né? E as suas aplicações. Então polímeros, a definição de polímero é uma macromolécula, né? Ou seja, uma molécula que tem uma alta massa molecular, né? Ou massa molar, que é formada por unidades básicas chamadas de monômeros. Tá? Esses monômeros vão ser normalmente moléculas pequenas. Tá bom? Então aqui a gente tem pequenas. Então aqui a gente tem uma representação, né, de um polímero genérico, de uma reação de polimerização, em que vai acontecer o seguinte, ó, vai acontecer a quebra dessa ligação e várias unidades, né, uma quantidade N de unidades dessa vão se ligar uma a outra para formar uma cadeia aberta assim. Eu vou mostrar aqui uma outra forma de representar, é mais ou menos o seguinte. Imagina que você tivesse vários C dupla C, esses tracinhos aqui, C dupla C, né? Deixa eu colocar aqui, ó, C dupla C, C dupla C, C dupla C aqui, né? E eles quisessem se ligar entre si, o que teria que acontecer? Essa dupla teria que quebrar, né? Essa ligação π teria que quebrar para abrir espaço para mais uma nova ligação. Essa ligação π quebra também, então forma a ligação com esse carbono e esse carbono aqui. Aí vai abrir espaço aqui, quebra essa ligação π, forma mais uma ligação aqui, né? Quebra, daí tem uma ligação aqui para ser formada, quebra essa dupla aqui, essa ligação π, e mais uma ligação, e vai ficar sobrando uma ligação aqui. Então você coloca esse parênteses aqui, ou colchete, para você indicar que a molécula continua, tá? Isso. Só que para você representar o monômero, né, é só você fazer o parênteses aqui, ó, na unidade básica de repetição. Entendeu? Então são N unidades. Então nesse caso aqui, o N valeria 4, porque você tem 1, 2, 3, 4 partes iguais. Então não, é isso aqui que eu estou representando aqui em cima. Tá? Então esse parênteses aqui, na verdade, né, vai ficar bem aqui na parte do monômero. Tudo bem? Então monômero é a unidade básica de repetição, certo? Que foi quebrada a ligação dupla, né, a ligação π, para que ele se ligasse com outras unidades iguais a essa, tá? E no caso, N valeria 4 aqui, porque tem 4 unidades, tá bom? São chamados de homopolímeros os monômeros que só têm um tipo, os polímeros que só têm um tipo de monômero. Por exemplo, AAA, né, o monômero A, no caso, né? Os copolímeros, já em contrapartida, eles são formados por monômeros diferentes. E existem algumas classificações aqui, né, de copolímeros. Eles podem ser chamados de copolímeros alternantes, em que você tem dois ou mais monômeros diferentes. Então eles se alternam em uma sequência, em um padrão, certo? Você tem copolímeros por bloco, que você tem que bloco de A, bloco de B, bloco de A, bloco de B, bloco de A, etc. Você pode ter um aleatório que não tem uma sequência correta, uma unidade, um padrão de repetição. E os copolímeros enxertados, em que você tem uma cadeia, por exemplo, de A, e você vai enxertando bem cadeias laterais. Ok? Mas a gente vai se focar mais nos homopolímeros. Eu vou dar alguns exemplos de copolímeros para vocês, mas o foco do estudo são os homopolímeros. Uma das classificações dos polímeros é você levar em consideração o tipo de reação que formou o polímero. Né? Então a primeira classificação das duas que a gente vai estudar é chamada de polímeros de adição. Tá bom?
O que acontece? Na sua produção não há perda de moléculas, então você só vai simplesmente adicionar uma outra, como se fosse um quebra-cabeça, né? Essa é uma reação exotérmica, tá? E ela acontece rapidamente, ela é bem rápida, porque só simplesmente basta quebrar, né, a ligação π, tá bom? Então eu vou dar alguns exemplos aqui, algumas das aplicações desses exemplos. Então você tem aqui o primeiro polímero de adição é chamado de polietileno, tá? E eu já adianto que ele pode ser chamado de polietileno de alta densidade ou polietileno de baixa densidade. A alta densidade é comum você usar para a produção de baldes, para você usar na produção daqueles tubos que passam cabos elétricos dentro, sabe? Que ficam dentro da parede, ou subterrâneos, etc. E o polietileno de baixa densidade normalmente é utilizado em sacolas plásticas, de modo geral, tá? Sacolinhas plásticas, aquelas de supermercado, etc. Tá? Então olha o que aconteceu aqui, ó. Polietileno, né? Porque são vários etilenos, né? Poli é vários, né? Vários etilenos. Então o que aconteceu? Esse aqui é o etileno, ou eteno, né? Passou por uma reação numa determinada temperatura e pressão, né? Com o uso de catalisador. O que aconteceu? A ligação π quebrou, né? E abriu espaço aí para mais uma ligação, que é para mais duas ligações, que são as ligações para a polimerização. Tudo bem? Então é bem simples, né? O que acontece? Você quebra aqui e abre espaço, né, nas laterais aqui e põe o parênteses ou os colchetes. Tá? Então, olha, vamos tentar fazer o exemplo B. E se você quiser tentar fazer, né, sempre vai ser a mesma coisa. Se você quiser tentar fazer, basta pausar o vídeo e depois comparar as respostas com as minhas. Ok? Então, segundo caso aqui, o polipropileno, o que vai acontecer? Vai quebrar a ligação π, né? Então você vai abrir espaço para mais duas ligações. Então é só você colocar aqui, ó, C, esse Hzinho aqui em cima, esse outro H aqui embaixo, né? Agora é uma ligação sigma. Então, a C, o H para cima, aí coloca o CH3 para baixo. E como você quebrou a ligação π, você abre espaço para mais uma ligação, né? Põe aqui o parênteses ou colchetes e coloca o N, que é a quantidade de unidades que vão se repetir, como esse N aqui. Tudo bem? Para o poliestireno, para o polipropileno, é muito utilizado para você fazer, aqui ó, utilizado na produção de cadeiras, tá? Aquelas cadeiras de plástico, copos descartáveis, tampas de refrigerantes, etc. Tá bom? Tupperware, seringas, etc. Tá bom? Algumas das aplicações do polipropileno. O poliestireno, né? O PS, a gente conhece muito bem ele na forma de isopor. Tá bom? Isopor. A unidade de repetição, né, é o estireno, que é isso aqui, essa estrutura aqui. Então vai acontecer o quê? Como é polímero de adição, lembra que uma adição, uma reação orgânica de adição, mesmo que você tenha um anel aromático, o anel aromático é estabilizado pela ressonância. Então a ligação π que vai ser quebrada é essa aqui, né, da cadeia de fora do anel. Então o que vai acontecer? Só repetir, ó, carbono, hidrogênio para cima, hidrogênio para baixo, esse lado aqui. Ligação simples agora, outro carbono, o hidrogênio para cima, e você coloca o anel aromático aqui, né? E abre mais uma ligação, por conta da ligação π que foi quebrada, coloca o parênteses e põe o Nzinho, que indica o número de repetições do monômero. Tá bom? O politetrafluoretileno a gente conhece como teflon. Tá? E teflon a gente conhece daquelas panelas de teflon, sabe? Aquela panela lá que não pode aparecer um garfo perto desse tipo de panela que sua mãe, seu pai ou qualquer um que conheça, né, a fragilidade de uma panela de teflon já fica preocupado em você riscar o fundo da panela, aquele fundo preto, sabe? Então essas são as panelas de teflon. Teflon também é utilizado para... Como o teflon é uma substância altamente hidrofóbica, né? Ela é utilizada em encanamentos, não por fazer o tubo, mas aquele veda-rosca é feito de teflon, tá? Tudo bem? São exemplos aí. Agora, mesma coisa, o que vai acontecer? Vai quebrar a ligação a π aqui, certo? Então você vai ter aqui, ó, C, dupla C, um F para cima, um F para baixo, um F para cima
e outro F para baixo. Abriu aqui espaço para mais duas ligações, põe o parênteses e põe o N aí, né, indicando o número de repetições, certo? Esse aqui é o fluoretileno e aqui é o tetrafluoretileno e aqui é o politetrafluoretileno, que são várias unidades, ok? E você tem o policloreto de vinila, que a gente conhece como PVC, que é muito utilizado em canos, né, tubos e conexões, Tigre, lembra daquelas propagandas lá? Canos em teto, aqueles tetos de plástico, sabe, teto de plástico, ou aquelas paredes que dividem, aquelas portas retráteis e tudo mais, né? Então o que acontece? Esse aqui é o cloreto de vinila, vai ocorrer a quebra da ligação π, então você vai ter aí a abertura de mais duas ligações, então vai ficar CH para cima, H para baixo, a ligação simples, H para cima, Cl, põe dois traços aqui, põe os parênteses e põe o N. Tá bom?